Então, Deus me deu uma palavra. A primeira mulher na Bíblia que efetivamente precisa se levantar para tomar uma ação. E ela foi Agar. E a gente vai entender por que foi Agar que se levanta para tomar uma ação certa. E a gente vai caminhar um pouquinho. Gênesis capítulo 16. Nós vamos ler alguns versículos. Eu estou uniformizado também. Eu ganhei aqui o uniforme hoje. Estou feliz, glória a Deus. Irmã Janice me abençoou quando eu estava de caminho para cá. Então a gente já ficou. Também vim com uma blusa escura. Então fiquei mais ou menos no padrão, né? Gênesis capítulo 16. Nós vamos ler versículo 7 e até o versículo 10, tá? E depois a gente vai viajar um pouquinho para o deserto, vamos voltar para cá e vamos viajar para o que Deus tem para a gente lá na frente no futuro, para tomar posse da bênção de Deus. Gênesis 16, 7 diz assim: E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto. É interessante já, fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Você pode tomar o seu assento. Quero lembrar com você aqui algumas coisas. Nós temos, claro, outras mulheres que a Bíblia faz referência aqui antes de Sarai e assumem, antes de Agar, e que assumem algumas posições. Mas Agar, efetivamente, ela assume uma postura, ela toma, pela primeira vez na vida dela, uma iniciativa de fato que é consequência de algumas coisas que acontecem na sua vida. Lá pelo capítulo 13 do livro de Gênesis, Abraão desce ao Egito e quando ele resolve, porque Sara é muito bonita, dizer que Sara é sua irmã, e Faraó decide tomar Sara para sua casa como uma de suas concubinas, ele faz muito bem a Abraão. Abraão enriquece, e se você for olhar na Bíblia, você vai ver que Abraão é abençoado com cavalos, com gado, com riquezas, com ouro, com servos e servas. E dizem os estudiosos que no meio dessas servas e no meio desses servos aparece Agar. Agar é ainda muito menina, muito criança, e ela é dada como serva a Abraão, e ela vem no meio de todos aqueles outros servos. E quando Faraó então descobre, porque vem uma maldição sobre o Egito, naquele tempo, descobre que Sarai é esposa de Abraão, ele então dispensa Abraão e manda que Abraão se retire do Egito com tudo aquilo que ele já adquiriu, porque ele adquiriu muita coisa e multiplicou, porque Abraão era um cara inteligente. E aqui já vai a primeira coisa para você na sua vida. Deus nos dá coisas, às vezes são poucas coisas, e nós temos que aproveitar aquilo que Deus nos dá e saber multiplicar, porque há pessoas que recebem às vezes poucas coisas na sua vida, mas tudo aquilo que recebe joga fora, desperdiça. Eu vou usar tudo que eu tenho hoje e amanhã Deus proverá. E continua se queixando o resto da vida
porque não sabe usar aquilo que Deus dá. Ouça, isto é palavra de Deus. Eu fiquei sabendo ontem, uma pessoa veio me pedir um conselho acerca de alguém que tem uma deficiência muito grande, muito séria, foi aposentado por invalidez e devido à invalidez que possui, recebeu alguns benefícios. Essa pessoa vive se queixando, vive num estado bem próximo à miséria e por causa da invalidez recebeu alguns benefícios e já teve 2 casas, hoje mora de favor, mas as 2 casas que recebeu como benefício vendeu por nada, porque no momento que não soube administrar aquilo que tinha na sua mão, pegou e vendeu aquela casa a preço de banana e hoje não tem nada e mora de favor. Do que se queixa? Meu Deus, não olha para mim, meu Deus, eu não tenho nada, meu Deus, que miséria, só nega dízimo, só nega oferta, vive apertado, vive desesperado, porque não sabe aproveitar a bênção de Deus na sua vida. E Abraão saiu do Egito abençoado, de sorte que no próximo capítulo você vê que a terra não podia suportar a riqueza dele e de Ló, porque aquilo que ele recebeu, ele soube administrar. Administre o que Deus tem colocado na sua mão com sabedoria. Quando Abraão sai do Egito, ele então tem restabelecido o status de Sara ser sua esposa. Deus então o chama e lhe faz promessas, renova suas promessas acerca de um filho. E agora Abraão, quando Deus lhe fez promessas e lhe chamou para dizer acerca de um filho, ele tinha 75 anos. E agora, passados 10 anos, essa promessa não havia acontecido, não havia se formalizado. Ele ainda não havia tido um filho. E algumas pessoas condenam Sara porque ela deu Agar como concubina para que Abraão se deitasse com ela. Realmente ela agiu errado. Mas quantas vezes Deus nos prometeu ontem que Ele ia nos dar alguma coisa e hoje a gente já fica no pé de Deus cobrando, murmurando, reclamando, cadê a tua promessa? Será que se essa promessa fosse para nós e nós tivéssemos uma Agar, nós também não daríamos? Deus nos prometeu que traria nosso filho de volta, restabeleceria algumas coisas na nossa vida, que nos daria algo no nosso ministério. Passou só 1 ano, passaram só 2 anos, passaram só 3 anos, e a gente está perguntando aonde está a promessa de Deus. A gente está perguntando cadê Deus que não nos ouve. E Sara, haviam passado 10 anos, já sabia. Sara provavelmente casou com Abraão com 15 anos, porque naquela cultura, se a moça passasse de 15 anos e não tivesse casado, ela era considerada com defeito e ninguém queria mais casar com ela. E se agora Abraão tinha 75 anos e Sara era 10 anos mais nova que ele, porque quando nasceu Isaac, Abraão tinha 100 anos e Sara tinha 90. Se Abraão tem 75 e ela tem 65, ela já estava casada com ele aproximadamente há 50 anos. E em 50 anos ela não gerou. Deus prometeu um filho, já passou mais 10 anos, tem 60 anos de casamento e nada aconteceu. Coloque-se no lugar dela. Eu não estou justificando que Sara agiu certo, eu só estou pedindo para você se colocar no lugar dela, porque é muito fácil a gente julgar os outros quando a gente não passou pelo problema. É por isso que Jesus diz: carreguem as cargas uns dos outros. Porque antes da gente abrir a boca para julgar alguém, a gente precisa pensar: e se eu estivesse no lugar? E era cultura uma senhora pegar a sua serva que foi criada na sua casa, aquela serva que era de confiança, aquela serva que era como uma filha, aquela serva que ela tinha certeza que não ia lhe trair,
aquela serva em que ela sabia que poderia confiar e entregar ao seu marido. Não era uma questão de sexo, não era uma questão de passar a ocupar um lugar especial, era uma questão, você vê, Bíblia, lá no início de tudo, era uma barriga de aluguel. Aquela concubina ia deitar-se com o seu marido para conceber. E o filho que ela concebesse seria filho da sua senhora. Passados 10 anos, a sua impaciência, a sua agonia, isso vai gerar conflitos que duram até hoje. Hoje, toda essa guerra que você vê é por causa desse conselho de Sara. Até hoje. Queria ter tempo para explicar todos esses desdobramentos. Abraão aceita a proposta de Sara, e agora, quando Agar concebe e começa a gerar no seu ventre, aquilo tudo que Sara pensava que Agar era, vira do contrário. Porque Agar agora fica soberba, e diz a Bíblia que ela concebeu no versículo 4 e ela começa a desprezar a sua senhora. Ela não despreza Sara porque ela está gerando. Ela despreza Sara porque Sara não pode gerar. Quando você vai olhar ao longo da Bíblia, alguns homens, você vê, Jacó tem Raquel e tem Lia. A briga entre as duas é porque uma é estéril e a outra concebe. E mesmo assim, Jacó ama uma e não ama a outra, tanto quanto. Então elas disputam o amor. Quando a outra concebe também, a disputa fica pelo amor. E não por causa da esterilidade. Mas antes, Lia despreza Raquel porque Raquel era estéril. Mas quando Raquel concebe José, aí a disputa passa a ser, não é por causa da esterilidade, é por causa do amor. Agora aqui, Agar começa a desprezar Sara, não é porque ela concebe, mas é porque Sara não pode conceber. Ao invés dela ser grata, porque teve a possibilidade de conceber, é muito difícil explicar isso aqui no Brasil, porque a nossa cultura é diferente. Mas ela teve a oportunidade de conceber, até aquele momento, quem seria o cabeça das nações, o herdeiro. Mas aquele não era o filho da promessa. Ela deixa de ser grata à sua senhora. E aqui nós temos uma outra lição. Muitas vezes nós temos oportunidade de receber algumas coisas na nossa vida. E ao invés de agradecermos, nós fazemos pouco e desprezamos quem nos abençoa. Quando ela passa a ser mãe naquela casa com sua senhora, ela passa a ter também um status. E ao invés de ela ser grata, ela despreza sua senhora. Benjamin Franklin é autor de um provérbio que diz: dê ao homem um pouco de poder, você saberá quem ele é. Há pessoas que são tão humildes, tão humildes. Você começa a dar para ela um pouco de poder, você começa a dar para ela um pouco de uma pseudo-autoridade, e essas pessoas começam a se revelar uma coisa que você jamais pensou que elas fossem. Elas começam a te olhar diferente, elas começam a falar diferente. Elas já não conhecem mais quem elas conviviam anteriormente. Agar começou a agir dessa maneira. E Sara chegou para Abraão e disse assim: olha, faltou a autoridade de Abraão como cabeça da casa. E Sara teve uma crise de desespero. Porque no auge do seu desespero, de querer ter a promessa cumprida mais rápida, ela faz uma proposta para Abraão.
E Abraão, deixando-se levar e não se posicionando, ele aceita a proposta de Sara. E quando Agar começa a irritar a sua senhora, ela diz para ele: o meu agravo, a minha raiva, tudo que eu estou passando, a culpa é sua. Porque a minha serva, eu ofereci para você e você aceitou. Aí ele vai e diz para ela assim: mas foi você que me ofereceu. Aí ela diz para ele: mas você não devia ter aceitado. Mas acontece que eu quis te ajudar. Era promessa de Deus na sua vida. E como eu não posso gerar, era o jeito da promessa acontecer. Aí ele diz: pois é, e eu estava tão desesperado, tão nervoso, que quando você me fez a proposta, eu não pensei em outra coisa, eu pensei que era isso mesmo. Aqui, quando eu falo, a gente pensa que era a oportunidade de Abraão ter outra mulher, mas não era isso. Ele precisava de um herdeiro, porque a única coisa que ele tinha era Eliezer, que era o servo mais antigo da casa. E para um homem, naquela cultura, não tinha uma coisa mais humilhante do que ele construir um império como o que Abraão tinha e não ter para quem deixar, tem que deixar com o servo. E Sara oferece para ele a oportunidade de ter um herdeiro, que seria como se fosse dela. É o que acontece hoje dentro de muitos lares. Quando se vê uma oportunidade de alguma coisa acontecer, um faz a proposta para o outro. E não se ora, não se pensa junto. E alguém pensando que aquela é a solução aceita, e depois começa o jogo de empurra. E aí começam as separações, aí começam as brigas. Mas eu aceitei porque você me falou. Mas eu só falei porque eu vi você desesperado. E porque eu estava desesperado, eu aceitei. Ninguém aceita que houve um erro em conjunto. E que agora precisa se acertar em conjunto. Precisa se achar uma solução em conjunto. E ela de novo vai lá na cabeça do Abraão. E ela diz para ele: o senhor vai decidir entre eu e você. Joga tudo para o senhor. Porque é isso que a gente faz. Arruma os problemas e depois a gente vai chorar nos pés do senhor, pedindo para ele resolver. Sara recebe a seguinte resposta de Abraão: ela é tua serva. Você faz dela o que você quiser. Sara aflige Agar. E Agar foge. Agora pense. Agar, uma menina egípcia, que vinha de uma família humilde, uma família de pessoas servis, que não pôde escolher se queria ser serva ou se queria ser livre. Ela já nasceu serva. E servindo a Sara, Sara decidiu que ela seria a concubina de Abraão e que geraria um filho que não seria dela, seria de Sara. Ela geraria, mas ela não seria a mãe. Imagina o conflito que essa moça tinha. Ela ia gerar, mas ela não seria mãe. E agora ela colocada numa situação que ela não pediu para estar, ela é escorraçada. Porque também era vaidosa, quis se prevalecer da situação que ela estava. E ela agora foge, se prostra, chora. E quando ela está no profundo desespero, no deserto, perto de uma fonte de água, aparece o anjo do Senhor para ela. Sabe o que eu vejo aqui? Que Sara estava no Egito, uma terra que não conhecia Deus, mas ela conviveu tempo suficiente na família de Abraão e viu que Abraão já conhecia Deus e tinha um relacionamento com Deus.
E ela aproveitou para aprender aquele comportamento. E eu tenho certeza, irmãos, que aonde nós estamos e as pessoas que estão nos visitando, em algum momento viu alguém ter um relacionamento com Deus. E na hora que se levanta para sair de alguma situação, o anjo te encontra junto ao seu desespero, que foi o que aconteceu com Agar. Agar, até um determinado ponto, ela não tinha culpa do que estava acontecendo com ela, mas num outro ponto, ela sabia e não soube gerenciar o que ela estava sentindo. Mas você sabe qual é a nossa sorte? É que o anjo sempre nos encontra e fala conosco. E o anjo perguntou para ela: Agar, serva de Sarai, de onde vem e para onde vai? Ela não responde para onde ela vai, mas ela diz da onde ela vem. Você sabe por quê? Porque quando a gente está desesperado, a gente não sabe onde a gente quer chegar. A gente só sabe da onde a gente veio. Os sentimentos estão conturbados, mas a gente não sabe para onde a gente quer ir. Nem às vezes quando nós estamos em paz a gente sabe aonde a gente quer chegar. A gente sabe que quer chegar num lugar bom. Mas quando a gente está aflito e atribulado, a gente não sabe aonde quer chegar. Parece que qualquer lugar serve. E é por isso que às vezes, quando nós estamos desorientados, o adversário envia pessoas, envia conselhos para nos desviar do nosso caminho e nos levar por caminhos escusos. Porque quem não sabe aonde quer chegar, não chega a lugar nenhum. E o anjo diz para ela assim: Agar, serva de Sarai. Porque apesar de ser serva, ela tinha uma casa, ela tinha um cuidado, ela tinha pessoas que olhavam por ela. E a situação que ela estava vivendo, porque ela não soube administrar sua boca, ela não soube administrar seu comportamento. Porque se ela naquela situação, que ela não pediu para estar, mas se ela continua se comportando de maneira adequada, ela seria abençoada. Nós aqui dizemos que a pessoa às vezes cospe no prato que comeu. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que reconhecer a bênção de Deus nas mínimas coisas da nossa vida. É por isso que o anjo não chama Agar. Ele podia ter falado para ela só Agar, porque o nome Agar significa fugitiva. Mas ele não chama ela de fugitiva. Sara significa princesa. Olha como Deus é educado quando trata com você, quando trata comigo, quando tratou com ela. Ao invés do anjo dizer fugitiva, ele disse Agar, serva da princesa. Serva da princesa. Não tratou ela só de fugitiva. Disse serva da princesa. Da onde você está vindo? Para onde você vai? Quando Agar responde, ela está se conscientizando e diz assim: venho fugida da face da princesa. E a pergunta que Deus manda eu fazer para você essa noite: aonde você está? Da onde você está vindo? Da onde você quer sair? O que Deus tem dado na sua mão, você quer deixar para fazer o quê?
posição que Deus te deu, você está querendo ir para onde? O que é que estão te prometendo? Que você está querendo deixar para ir para onde? Para o deserto? Antes de Agar sair para o deserto ermo, ela parou junto à fonte de água. E lá o anjo, ela deu o nome desse lugar, El-Laaroi, aquele que tudo vê e fala. Deus está vendo. E Deus está te dando a condição de voltar. E Ele disse: volta para tua senhora e humilha-te debaixo da sua mão. Eu não sei que palavra é essa que Deus está trazendo. Eu estava dizendo para o pastor Daladier, quando eu peguei esse tema, Deus me deu Agar, de qualquer jeito Agar, mas era uma outra situação. E quando eu fui orar e começar a meditar na palavra, Deus me deu isso. Eu não sei o quanto você está precisando disso e aonde você está precisando disso, mas Deus está dizendo para você nessa noite: volta e humilha-te. Porque é quando a gente volta e se humilha, é que Deus trabalha na nossa vida e nos exalta e nos abençoa. Não importa que quem esteja no seu caminho, o que é que esteja querendo fazer, se não reconhece o seu valor, se não coloca você aonde você acha que você tem que estar, não é o homem que coloca, é Deus que chama e é Deus que posiciona. Abraão não podia fazer nada por ela. Abraão sabe o que fez? Lavou as mãos. Mas na frente você vai ver que quando Isaac nasceu e tinha mais ou menos 3 anos de idade, e quando Ismael debochou de Isaac, foi feito um banquete enorme, muita bebida, muita comida. E Ismael, quando debocha de Isaac, Sara se aborrece novamente e chega para Abraão e diz assim: não quero mais Agar aqui com essa criança. E outra coisa, ele vai herdar junto com Isaac, e eu não quero. Sabe o que é que ele ia herdar? Aquilo que eles vivem brigando lá até hoje, aquele pedacinho ali, ó. Abraão foi orar e despediu Agar e Ismael com um odre d'água e um pedaço de pão, depois de festa que rolava 7 dias com comida e bebida. De novo o anjo do Senhor encontra ela nesse poço aqui. Laaroi, aquele que vê todas as coisas. E quando Agar escuta o anjo do Senhor, que ela já escuta, mandando ela voltar e se humilhar, ele diz: você fazendo assim, eu vou multiplicar sobremaneira a tua semente, e ela não será contada. Você vai conceber e vai ter um filho, o nome dele será Ismael, que significa o Deus